Grandezas físicas. O que são grandezas físicas? É tudo aquilo que pode ser medido. A gente pode colocar um número. É uma medida quantitativa. Por exemplo, distância. A gente pode colocar um número para a distância? Podemos. Temperatura. Nós podemos colocar um número? Podemos. Força. A gente pode pôr um número? Podemos. Massa. Também podemos. Pressão, trabalho. São medidas que a gente consegue colocar números para elas. Por exemplo, saudades. A gente pode medir? Você pode colocar número? Não, você pode dizer que você está com muitas saudades ou com poucas saudades. Você pode dizer que você está muito alegre ou pouco alegre. Você não pode colocar um número para alegria, um número para saudades. Por exemplo, você não vai dizer que você está a 95 de saudades hoje. Ah, eu estou com 120 de alegria. Você pode dizer que você está bastante alegre, que está muito alegre, mas você não pode colocar um número. Grandezas físicas é tudo aquilo que pode ser medido. Grandezas físicas, elas se dividem em duas, grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares, elas são definidas pelo módulo. Mas o que é o módulo? O módulo é o número mais a sua respectiva unidade. Por exemplo, aqui nós temos o número 1 e mais a unidade em quilogramas. Então eu tenho 1 quilogramas. 15 e a unidade em metro. Então eu tenho 15 metros. Então o módulo é igual ao número mais a unidade. Os conceitos de grandeza escalar: temperatura, massa, distância, tempo, energia, pressão e trabalho. Grandezas vetoriais. Quais as definições de grandezas vetoriais? Elas se definem em módulo, direção e sentido. O que é direção? Direção pode ser horizontal, vertical, inclinado, norte, sul, leste, oeste. É como se encontra o vetor. O vetor eu vou explicar mais adiante o que é. Sentido é para onde aponta o vetor. Pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. Vou dar um exemplo bem prático agora de direção e sentido. Direção. Vamos supor que os seus olhos sejam o vetor. Qual a direção que você está olhando agora? Você está olhando para a tela do monitor, certo? E qual o sentido? Para frente, para cima, para baixo? O monitor está na sua frente? Então o sentido é frente. Se o monitor estivesse no alto, você estaria olhando para cima. Se o monitor estivesse na esquerda, você estaria olhando para a esquerda. Se o monitor estivesse na direita, você estaria olhando para a direita. Então a direção é onde você está olhando. O sentido, em qual sentido você está olhando? Esquerda, direita, para cima, para baixo, para o lado. Quais são os outros conceitos de grandezas vetoriais? Velocidade, força, aceleração, movimento, campo gravitacional, magnético, elétrico. Grandezas escalares podem ser somadas. Por exemplo, caminho por 1 hora e mais 1 hora. Então quer dizer que eu caminhei por 2 horas. Ou seja, eu posso somar o tempo da minha caminhada. Eu caminhei por 1 hora e mais 1 hora. Eu posso colocar um total de 2 horas de caminhada. Objeto. Eu tenho um objeto de 3 kg e outro com 2 kg. Eu tenho 2 objetos em um total de 5 kg. Eu posso somar a massa desses objetos e deixar apenas o total. As grandezas vetoriais, porém, são um pouco diferentes. Elas necessitam dos 3 conceitos anteriores, que são módulo, direção e sentido. Vamos fazer um exemplo agora? Ao aplicar uma força de 200 newtons e outra de 400 newtons na caixa abaixo, para onde ela vai? Para onde a caixa vai? Vai depender da direção e do sentido que eu estou dando ao aplicar essa força. Se eu aplico uma força de 400 newtons para a minha direita e outra força de 200 newtons também para a direita, eu irei somar essas duas forças. Serão 600 newtons em sentido para a direita. Porém, se eu aplicar uma força vinda de baixo, 400 newtons vindo de baixo e outra de 200 newtons também vindo de baixo, nós teremos 600 newtons num único sentido, indo de baixo para cima. Porém, e se eu aplicar uma força de 400 newtons para a minha direita e outra de 200 newtons para a minha esquerda? Ou seja, as duas forças irão se colidir. É claro que a de 400 newtons vence, porém elas irão colidir e se subtrair. Vai ter apenas 200 newtons de força indo para a minha direita. Vetor. Vetor é uma flecha. Essa flecha que nós temos aqui embaixo, ela é um vetor. Ela terá uma direção,
que nesse caso é horizontal, terá um sentido que é dado pela ponta da flecha. Olha aqui o sentido dela é para a direita, e ela também recebe um nome. Esse nome a gente pode colocar qualquer letra do nosso alfabeto. Nesse caso vou pôr a letra S. Em cima do vetor nós teremos uma outra flecha. Essa flechinha pequena, ela aparece em cima, demonstrando que ela é uma grandeza vetorial. Ela não indica nem sentido, nem direção. A flecha em cima, ela sempre vai estar para a direita, independente para onde aponte o vetor. O vetor pode aparecer na vertical, pode aparecer inclinado, não importa. Aonde quer que o vetor apareça, a flechinha em cima da letra sempre aparecerá para a direita. Essa flechinha não indica orientação, sentido ou direção, apenas uma grandeza vetorial. Adição de vetor. Quando eu tenho um objeto que atua em duas forças, S1 com o sentido para a direita e S2 com o sentido para baixo, eu quero encontrar a força resultante dessas duas forças. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar a minha flecha S1 e passar ela tal como ela está, não mudando nem o módulo, nem a direção, nem o sentido. Repare que eu peguei o meu vetor S1 tal como está e apenas puxei ele para a minha direita. Vou fazer isso também com S2. Vou puxar para a minha direita. Porém, repare só no que eu fiz. No final da flecha S1, eu coloco a origem da flecha S2. Ou seja, no final do meu vetor S1, eu coloco o início do vetor S2, certo? Repare só, eu apenas puxei eles e coloquei eles aqui, ó. Não alterei nem módulo, nem direção, nem sentido. E repare que a flechinha em cima do S, o S é o nome do nosso vetor, S1 e o S2. A flecha que está em cima do S, a gente não alterou, pois ela sempre vai estar voltada para a direita. Essa flechinha ela só indica que é uma grandeza vetorial, ela não tem nada a ver com módulo, nem direção, nem sentido. Agora, para nós acharmos a nossa força resultante, o que nós temos que fazer? Apenas pegar uma nova flecha e colocar ela aqui. Essa será a nossa força resultante. Porém, a gente vai ter que pôr cabeça da flecha com cabeça da flecha, origem da flecha com origem da flecha. Ou seja, a nossa força resultante ela terá a origem do vetor com a origem do outro vetor, final de vetor com o final de vetor.